Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Meu nome é Renan Cavalheiro. Eu vim aqui hoje, aqui na Darius, trazer um conteúdo a respeito de forense em dispositivos móveis, especialmente focando em sistema operacional Android. Tá? Eu sou fundador da Academia de Forense Digital, que é uma escola que dá treinamentos e divulga diversos conhecimentos a respeito de forense digital. Sou analista sênior no Banco Itaú Unibanco e professor aqui da pós-graduação do curso de Perícia Digital, Perícia Forense Digital aqui da Darius. Tá? Tenho uma certificação em Case, a ENSI, a certificação do software em Case, fornecida pela empresa Guidance Software, atualmente é a OpenTest, que comprou a Guidance. E meus contatos estão aí na tela, meu Facebook, meu LinkedIn. Se ao longo desse conteúdo, desse webinar, você se interessar, quiser tirar alguma dúvida, tiver algum interesse a mais pelo conteúdo que você quiser discutir, fique à vontade, me procurar, mandar mensagem que a gente pode conversar. Estou deixando aqui na tela também os dados de contato da academia, tá? O site academiadeforensidigital.com.br, o blog, a página de Facebook e o grupo de Facebook, que já está bem maior até do que o que está aí na tela. É o maior grupo de Facebook focado em compartilhamento de informações exclusivamente a respeito de computação forense e forense digital. Tá? Tem outros grupos muito grandes, mas são grupos que focam em pentest, segurança. A gente foca exclusivamente em forense digital, beleza? Para o conteúdo de hoje, eu vou trazer aqui uma prática a respeito de forense em Android. A gente vai pegar um celular aqui, vai mandar algumas mensagens, vai excluir algumas mensagens, como por exemplo no próprio Telegram, no chat privado. A gente vai abrir o chat privado do Telegram. Eu vou pegar um celular de teste, mandar mensagem para o meu celular pessoal e aí eu vou excluir essa mensagem do Telegram, do chat privado, e aí a gente vai fazer a recuperação. Né? Obviamente, por uma questão de local apropriado, eu não vou fazer o passo a passo como se fosse um tutorial, mas eu vou demonstrar aqui para tentar trazer para vocês a potência de possibilidades que a gente pode ter na forense digital relativa à parte de smartphones, com foco principalmente em Android. Tá? Mas antes disso, é crucial para alinhar o conhecimento de todos que estão assistindo. Nem todos fizeram pós-graduação, nem todos fizeram algum curso, então eu preciso alinhar alguns conteúdos, como por exemplo o conceito de ciências forenses. Ciências forenses é um conjunto de conhecimentos e técnicas aplicados à resolução de crimes e outros atos indevidos. Essa ciência ela é composta de diversas ciências aplicadas, por exemplo, a própria computação, que formou, ou a própria tecnologia para formar a forense digital. Você tem a química, a física, que forma, por exemplo, a parte de estudo de balística, a parte de psicologia, entrevista forense, a medicina legal, e diversas outras ciências que são ciências aplicadas, mas quando são trazidas à luz da investigação, à luz da perícia, de elucidar questões até então não respondidas, você tem o raciocínio inverso daquela ciência aplicada. Você vai ter a ciência forense trazendo o raciocínio ao contrário, ou seja, o engenheiro civil ele participa do projeto de construção de um prédio e num caso de alguma eventualidade, ocorrer um desabamento daquele edifício, por exemplo, existe um perito que tem os mesmos conhecimentos do engenheiro, mas esse perito ele vai fazer um laudo a respeito, dissertando a respeito das evidências técnicas que podem indicar o porquê aquele edifício veio a desabar, por exemplo. E aí você tem todas as ciências aplicadas possuem a sua sombra na ciência forense. Uma delas vai ser a tecnologia, que você já conhece bem, que trabalha com desenvolvimento de software, que trabalha com redes, que trabalha com segurança, que trabalha com tudo que você pode ver na maior parte do planeta atualmente à nossa volta. Você vai ter a forense digital, que é a ciência que vai pensar o inverso do desenvolvimento, o inverso do monitoramento de segurança, etc. Vai pensar em formas de investigação.
Tá? Então, a forense digital é uma ciência derivada da tecnologia e da forense, que divide-se em coletar, analisar e apresentar evidências digitais relacionadas a um caso de investigação. Tá? Esse coletar, eu costumo dizer aí para o pessoal, no Brasil esse coletar ele é meio mal compreendido. Na verdade, o termo mais ideal seria coletar e adquirir ou copiar, né? Mas no modo mais genérico, o coletar serve para a parte de tecnologia. Você tem a possibilidade, talvez a única ciência forense que tem a possibilidade de você fazer a cópia da evidência, né? A balística forense não consegue clonar um projétil utilizado. A balística forense não consegue fazer o clone de um projétil utilizado. Eles têm que analisar no original. Já na tecnologia, não. Você tem a possibilidade de fazer a cópia, e é o processo de cópia, a gente pode chamar isso de aquisição, conforme referenciado na ISO 27037, a BNT. Tá? Então, na tecnologia, você tem essa possibilidade de fazer a cópia, que você pode fazer um processo de duplicação da evidência para você poder analisar em laboratório sem causar alterações ou reduzindo totalmente os riscos de alterações à evidência original. Na ciência forense, você vai ter uma intersecção de três conjuntos muito importantes de ciências. Você vai ter a intersecção da tecnologia, da investigação e da ciência forense. Para tudo isso dar certo, a forense digital ela precisa reunir o conhecimento ou as aplicações dessas três ciências. Então você tem um exemplo de aplicação da forense digital, é o rastreamento ou a recuperação de mensagens excluídas num caso de fraude corporativa, por exemplo. Então você vai ter o raciocínio da ciência forense no sentido de periciar, de preservar evidências para a futura utilização, para a futura eventual utilização em um fórum, em um processo judicial ou até mesmo criminal. Você vai ter o uso da tecnologia, tanto para fazer o processamento, como o conhecimento da tecnologia para entender a evidência. E você vai ter um raciocínio da investigação, que muitas vezes é necessário para você conseguir identificar, entender, compreender de fato cada passo que aconteceu ali, reconstituir todos os cenários da cena do crime, da fraude, enfim, da situação a ser resolvida. A forense digital ainda, eu costumo pregar muito que é necessário dividir para compreender. Então, no Brasil, a gente fala muito de computação forense. No Brasil, a gente tem mais foco na computação, que é a ciência mais tradicional da forense digital, mas com o andar do progresso do tempo, da tecnologia, a gente precisa começar a abrir, e já vem abrindo, espaço para entendimento de outras situações. Por exemplo, que é o que a gente veio aqui falar hoje, a forense em dispositivos móveis, ela não é exatamente igual à computação forense, ela não tem exatamente a mesma metodologia. Na computação forense, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer a cópia de um disco rígido, de um computador, de um notebook, sem a necessidade de ligar o dispositivo. Já quando você fala de um Android, você necessariamente precisa ligar o dispositivo, o smartphone, para você poder fazer a cópia. E em redes, por exemplo, você não tem condição de desligar um roteador para poder fazer a cópia dele. Então é diferente a abordagem que você tem dentre as várias subseções da forense digital. Por isso que eu costumo pregar muito que é necessário fazer a divisão, a categorização, para você conseguir compreender e progredir nos seus estudos em relação àquilo, certo? Cada uma dessas ciências possui limites jurídicos, possuem técnicas diferentes, possuem capacidades até mesmo diferentes uma das outras. Então, quando você tem um desafio, você precisa dividir esse desafio em metas e desafios menores, problemas menores, para você conseguir resolver. É por isso que eu venho trazendo sempre, batendo o martelo em toda palestra, em todo webinar que eu faço, que é necessário dividir a forense digital em computação, em mobile, em redes, em estudo de malware, até mesmo em estudo de memória. Às vezes essas áreas vão se relacionar, vão ter intersecções entre si, mas a divisão vai ter permitido que você progrida no seu entendimento sobre o assunto.
Por isso que a gente trouxe hoje aqui um webinar, não sobre forense digital, não sobre computação forense. Vamos trazer um webinar sobre forense em dispositivos móveis, focando inclusive no Android. Poderia ser sobre o Windows Phone, poderia ser sobre iOS. Mas para a gente conseguir compreender melhor, estou trazendo todo o conceito de forense em dispositivos móveis e vamos focar aqui na prática, num exemplo prático que a gente vai utilizar. A gente vai fazer isso com um dispositivo Samsung J1, utilizando o Android. Em relação ao mercado de trabalho, muita gente tem dúvida, né? Beleza que, na verdade, hoje em dia já tem até bastante conteúdo a respeito de como proceder para aqueles que querem atuar na área, querem ser peritos, assiste o seriado de TV e gosta e quer entender melhor. Existem 4 macro frentes de trabalho possíveis de se atuar quando você fala de forense digital. Você tem a perícia criminal, que é a mais tradicional. Perícia criminal são aqueles que prestam concurso público, no caso no Brasil, prestam concurso público para serem agentes federais, peritos federais ou civil. Né? A Polícia Civil, o perito da Polícia Civil vai trabalhar lá no Instituto de Criminalística ou até mesmo em outras subdivisões que a polícia tem a respeito de investigação utilizando evidências digitais. Esse seria o mais tradicional. É um ramo que tem uma remuneração interessante, pelo menos os cargos de perito possuem, mas exige uma preparação da pessoa para ela fazer o concurso público. Ela vai passar por um teste físico, teste psicológico, além da parte teórica ali de leis, de técnicas, etc. A perícia judicial, por outro lado, ela não exige que você passe por um concurso público, mas você vai ser contratado por juízes, você vai trabalhar para a justiça. E para que isso aconteça, você precisa ter uma preparação, você precisa ter um currículo que seja adequado para determinado caso, para o respectivo caso que o juiz vai determinar que você atue. Existem diversos materiais a respeito de perícia judicial, como ser perito, que o nosso amigo Marcelo Nage faz, ele fez aqui na Darius, fez pela academia, que você pode buscar conteúdos gratuitos que você pode assistir aí pelo YouTube, ou pesquisar no nosso blog, pesquisar na internet, você vai ver como ser perito. É um assunto que exige um treinamento por si só. É relativamente complexo você compreender a rotina do perito, as suas obrigações, suas responsabilidades, direitos e deveres perante a lei, porque você vai estar trabalhando para a justiça. Por outro lado, o assistente técnico, ele é contratado pelas partes envolvidas em um processo. E as partes geralmente são empresas ou pessoas. Né? Empresas e pessoas terão uma forma diferente de fazer uma contratação do que um magistrado, que tem uma visão diferente. Então, o assistente técnico vai ser contratado por empresas ou por pessoas, enfim, pelas partes envolvidas no processo. E tem o consultor, que é onde estão, o macro campo aqui, que é onde eu concentro os detetives particulares, os consultores que atuam pré-processo judicial, ou seja, muitas vezes uma empresa, antes de abrir um processo judicial, ela quer verificar se ela tem razão naquilo que ela está fazendo. E muitas vezes ela vai fazer contra um funcionário, vai fazer isso contra o seu concorrente, ela chama um consultor para primeiro fazer uma análise já pensando com fim forense, ou seja, é uma consultoria com fim forense, para primeiro saber se vale a pena abrir um processo contra o seu concorrente ou contra seu funcionário, contra seu sócio, enfim, e aí por diante. Em relação à forense em dispositivos móveis, pensando agora já, né, saindo da parte de mercado, de abordagem de mercado, falando de forense em dispositivos móveis. Essa ciência, ela tem, como eu já mencionei, algumas características diferentes da computação. No Brasil, o que nós temos como referência e metodologia sobre o periciar, né, é a ISO 27037, a ISO ABNT, e ela, no entanto, ela não tem muito foco em forense em dispositivos móveis, ela foca em evidências de computação. O que é interessante, além dos itens que a ISO 27037 que você pode adquirir no site da ABNT, além do que ela trata lá, o que mais é interessante? É importante a gente pensar sobre os tipos de coleta, que existem tipos de coleta, por exemplo, o físico, o lógico,
em relação a smartphones, que tem um conceito, existem técnicas e metodologias diferentes da abordagem que você aplica na computação. Você precisa se preocupar com diferentes tipos de armazenamento de dados. Por exemplo, um computador ele tem geralmente um HD, e já um smartphone ele pode ter, por maioria, ele pode ter o armazenamento interno dele. Ele certamente vai ter um SIM card com o qual ele se comunica com as redes celulares, e ele muito possivelmente pode ter um SD card, que vai ser um armazenamento acessório, removível, para estender o armazenamento interno dele. Então ele já tem uma diferença conceitual logo de cara, assim que você chega de frente com a evidência da computação. Além disso, você tem o e-mail. Enquanto no disco rígido, o número único que identifica aquele disco rígido é o número de série, no smartphone é o número e-mail, que é exclusivo daquele dispositivo no mundo inteiro. Salvo situações de clone, de pirataria, etc. Além disso, a forense em dispositivos móveis ela tem que pensar ainda sobre as ações que o consultor, o perito, vai realizar no dispositivo móvel antes de iniciar a coleta. Então, enquanto na computação você é possível você manter a distância, isolar e preservar aquela evidência, fazer a cópia da evidência, mesmo preservando o conteúdo dela, você não vai alterar um único bit dela, considerando uma cópia física, bit a bit, ou setor a setor, como é mais popularmente falado. Já no celular você não tem essa possibilidade. No celular, inicialmente, para começar, para você conseguir colocar ele no seu USB e se comunicar com ele, você precisa ativar o modo debug, e dependendo do modelo, o desbloqueio por OEM, para você começar a se comunicar com ele. Então você já causa uma alteração. Além disso, você tem duas saídas: ou você ativa o modo avião, ou seja, causa uma alteração nele, ou você não ativa o modo avião e fica à mercê de comunicações que esse dispositivo pode vir a ter com a rede. Por exemplo, uma coisa que é muito conhecida, o iCloud ele tem a capacidade de emitir um comando de limpeza completa do iPhone via nuvem. Então, uma pessoa que perdeu o seu iPhone, ela pode fazer o bloqueio e a limpeza total do disco do iPhone via internet. A mesma coisa pode ser feita também com o Android. Então, se você está numa situação de uma perícia, uma assistência técnica, uma consultoria, em que você precisa fazer a aquisição de um smartphone, a primeira coisa que você precisa pensar é em tirar esse smartphone da comunicação com a rede celular. Você pode fazer isso com um Faraday Bag, um invólucro específico pronto para cortar o sinal dele, ou você ativa o modo avião e causa, de certa forma, uma alteração no dispositivo. Além disso, você ativou o modo avião, você ativou o modo debug, você vai conectar o USB do celular sem ter como ativar uma proteção de escrita no aparelho. Você vai conectar ele no seu dispositivo e você vai executar comandos nele através do seu notebook ou através até mesmo de um Cellebrite, XRY, Oxygen e tantas outras ferramentas profissionais para fazer isso. Independente dessas ferramentas, todas elas vão exigir que você conecte o celular no seu USB do seu computador, ou no caso, dependendo da ferramenta, ela tem um computador embarcado próprio, um appliance. Isso vai causar alterações. Ainda dependendo do método e da ferramenta, ela vai fazer a instalação de um aplicativo no celular para que isso possibilite ela de fazer a aquisição física ou até mesmo apenas a aquisição lógica do dispositivo. E qualquer comando que essas ferramentas executam, ele passa pelo sistema operacional do dispositivo, do Android, do iPhone, causando então diversas alterações no dispositivo. Mas são paradigmas que a forense em dispositivos móveis vem quebrando, vem precisando quebrar, porque do contrário se torna impossível você fazer essa cópia. E para você conseguir fazer essa cópia, você faz essas alterações, porém você precisa pensar ainda assim em auditabilidade, conforme a ISO recomenda, em reprodutibilidade, em repetibilidade e justificabilidade
para você estar fazendo tais alterações. Então a forense em dispositivos móveis, ela exige um nível de documentação muito mais forte, muito mais consolidado do que o que a computação exigia, que era basicamente a cadeia de custódia e a metodologia. Então você tem que ter essas questões em mente na hora de você for estudar ou atuar na área. Você precisa pensar nessas questões que são paradigmas a serem quebrados na cultura de forense do Brasil. Eu digo no Brasil porque, se pensarmos no mercado internacional, ou pelo menos estadunidense, já é muito comum falar dessas coisas. Essas discussões, elas iniciaram muito mais cedo, por lá em 2008, 2009, você já vê publicações de artigos a respeito. E as literaturas, todas elas falam justamente desses pontos, que você precisa ativar o modo avião, ativar o modo debug, você precisa de qualquer forma ali acabar fazendo algumas alterações. Ainda assim, destaco a importância de você causar o mínimo de alterações possíveis. Assim como a ISO recomenda, a ISO 27037, cause o mínimo de alterações que você puder, mas admita que nem sempre vai ser possível fazer um processo não intrusivo, completamente não intrusivo naquela evidência. Quando a gente fala de evidências, artefatos, objetos de análise, de imediato nos vem à mente somente o celular, o smartphone, mas o que dentro do smartphone a gente consegue pegar para conseguir fazer uma investigação? O que tem de interessante no smartphone? Tem questões óbvias, como contato, histórico de chamada, mensagens, mas tem questões que já não são tão óbvias. Por exemplo, quando você abre o Uber sabe onde é a sua casa, se você configurou lá, adicionou o seu local de trabalho, a sua residência. O Waze sabe os locais que você passou, e ele sabe isso, esses aplicativos eles sabem isso sem ter comunicação com a internet, ou seja, são informações locais. O 99, eu acho até que ele guarda de maneira até mais consolidada que o Uber, o 99 Pop, ele guarda o histórico das suas viagens de maneira de viagens recentes, de maneira a facilitar você a fazer aquela viagem novamente. Inclusive, eu acho que na verdade a lógica é de viagens mais frequentes, aliás, para facilitar as suas novas viagens. Ou seja, tem questões muito óbvias de possibilidade de investigação no Android, como mensagem de WhatsApp, que todo mundo pensa, mas tem essas questões menos óbvias, como o mapeamento de GPS, histórico de GPS em N aplicativos, que dependendo do software que você vai utilizar, esse software ele tem a capacidade de juntar todos os GPS, todos os históricos de GPS, de geolocalização, e linkar isso numa linha de tempo, de forma que o investigador ele tem a capacidade de saber passo a passo aonde o investigado estava, tá? Dependendo, obviamente, sempre das condições do cenário, se a localização estava ativa, se o software tinha sido utilizado mesmo ou não. Além de, por exemplo, também é uma evidência não muito óbvia, a maioria dos dispositivos eles inserem um carimbo de localização na fotografia que ele tira. Então, se uma pessoa te envia uma fotografia, não pelo WhatsApp, que altera o formato, ele compacta e remove essa característica da fotografia do arquivo, mas dependendo da forma como essa fotografia ela é transportada, ela mantém o seu formato de natureza, no qual contém um GPS da onde ela foi tirada, uma geolocalização da onde ela foi tirada. Históricos de redes Wi-Fi tem também, dependendo da rede, você vai ter o nome da rede, pode te dar uma ideia de local. Então existem diversos artefatos no Android, não só no Android, na verdade até esses pontos todos que eu comentei são independentes do sistema, que você pode se preocupar e você pode, eu digo se preocupar do ponto de vista de trabalho, de investigação, mas você pode também se preocupar do ponto de vista de preparação para o mercado de trabalho, no sentido de estudar, de entender, de compreender o funcionamento daquele sistema, daquele aplicativo, para você conseguir andar para frente aí na sua carreira, visando, rumando o seu objetivo de atuar na área de perícias, de forense digital como um todo.
Agora, eu tenho falado muito sobre aquisição, sobre cópia, metodologias, técnicas de cópia, etc. Como a gente tem um tempo aqui limitado, né, um ambiente que a gente precisa focar num objetivo, o meu objetivo hoje é trazer uma prática, uma demonstração de como recuperar mensagens do Telegram, por exemplo, do WhatsApp, mas eu preciso dissertar a respeito dos métodos ou dos tipos, melhor falando, de aquisição que existem em relação ao smartphone. Você tem dois macro tipos: aquisição física e a lógica, o que se depara muito bem, o que se compara muito bem com o que se entende na computação forense. A diferença é que na computação, quando você pensa em HD, você faz uma aquisição física, você simplesmente vai pegar um disco, você vai preservar o disco através de bloqueio de escrita, seja por meio físico, por meio lógico, através de software, mas você vai preservar a escrita naquele disco e não vai causar alterações nele. Vai utilizar um software ou um equipamento especializado, mas no final das contas são softwares que vão fazer a cópia de cada setor daquele disco de origem para um arquivo de destino, ou até mesmo fazer o clone de disco para disco. Mas no caso de smartphone, você não pode, não existe esse conceito de você pegar um smartphone, conectar no USB do seu notebook e querer fazer a cópia dele setor a setor para um dispositivo de destino. Na verdade, com exceção do Windows Phone, que tem uma maneira próxima de atuação, mas nem mesmo ele se compara tanto, porque até você chegar nesse cenário do Windows Phone, você precisa ter feito alguns passos depois, colocado ele em modo flash, etc. Mas o que eu queria dissertar a respeito é que a coleta física ela é uma coleta crua, não interpretada, e a coleta lógica é uma coleta interpretada. Por exemplo, quando você copia um arquivo, esse arquivo já vem com o nome, ele tem data, ele tem um tamanho, ele tem um conteúdo próprio. Esse conteúdo não necessariamente estava de maneira serial ali, linear no disco do dispositivo móvel, ele podia estar fragmentado, mas quando você copia um arquivo, você traz ele inteiro. Então houve uma série de interpretações ali no meio para aquela coleta. Você teve um sistema de arquivos fazendo um mapeamento do local do arquivo, você teve o sistema operacional identificando, conseguindo entender aquele sistema de arquivos. Para o sistema operacional funcionar, uma série de outras situações ocorreram. Então são situações em que você faz uma coleta lógica, uma coleta com base em coisas interpretadas. Na coleta física, você tem pelo menos 3 tipos de possibilidade de aquisição. No caso da coleta física, você tem o ADB, você tem o JTAG e o Ship-Off. Tá? O ADB, no caso do Android exclusivamente, tá? A gente vai falar mais dele aqui, mas ele é uma ponte entre o seu sistema operacional e o sistema operacional Android, que é um sistema operacional, ou seja, você não tem condições de falar com ele diretamente, a menos que você esteja de dentro dele, que seja conectado a ele diretamente. Mas no caso a gente costuma utilizar um computador que vai se comunicar com o Android. E essa comunicação ela é feita através de uma ponte. Essa ponte é chamada de ADB, Android Debug Bridge. E através do ADB vocês têm a possibilidade, dependendo do modelo, das condições do dispositivo, de fazer uma coleta física, ou seja, setor a setor, de maneira não interpretada, para depois no processamento você compreender melhor o conteúdo daquele dispositivo. Uma outra maneira é você fazer via JTAG. JTAG vai se comunicar diretamente com o processador, não vai utilizar o sistema operacional, mas para fazer isso você precisa literalmente conectar-se ao processador através de cabos e fios e técnicas específicas, o que traz uma possibilidade muito grande de você danificar o aparelho. Uma outra possibilidade ainda é o Ship-Off, que aí com certeza vai danificar o aparelho, é você tirar o cartão de memória ali, o MMC, o dispositivo de armazenamento interno do dispositivo, você arranca ele e você faz a leitura em máquinas e com métodos específicos para aquilo. De qualquer uma dessas 3 maneiras você vai fazer a aquisição física. A mais limpa é via ADB, é a maneira que exige menos contato com hardware, menos nível técnico, e também é uma maneira que vai permitir que o dispositivo permaneça sendo utilizado posteriormente. A lógica, você pode se conectar via ADB e fazer uma cópia simples de alguns arquivos. Você pode fazer o backup do próprio dispositivo, utilizando, no caso do Android, o próprio backup do Android.
e você pode fazer a aquisição de sistemas de arquivos, que é a aquisição lógica, mas mais em massa de todo o índice de arquivos daquele dispositivo. Esse método geralmente tem ainda um benefício de trazer os arquivos ocultos e aqueles arquivos que foram marcados para exclusão. Mas aí depende de como você vai fazer. Via ADB é possível em uma versão um pouco mais antiga do Android, a 4.03, se não me falha a memória, ainda permitia que você desse um ADB pull, que é um comando e indicasse a partição. Esse comando ele traria todo o conteúdo da partição, literalmente, mas essa característica por segurança foi desativada. E aí atualmente para você fazer via sistema de arquivos você tem que utilizar softwares proprietários. Eu falei que ia discutir um pouquinho mais sobre ADB, então esse é a carinha ali do ADB, você está vendo no slide. Se você tiver ele configurado na sua máquina, você digita ADB, ele vai mostrar a versão dele, vai mostrar onde está instalado e algumas opções básicas de operação. Além do ADB, a gente tem como um software free e open source de alta qualidade o Autopsy. Então a gente vai utilizar aqui, para fazer um exemplo prático, a gente vai utilizar o Autopsy para fazer o processamento. Eu vou fazer algumas comunicações aqui no celular, vou enviar algumas mensagens e excluir, vou fazer a aquisição dele via ADB, vou processar no Autopsy, que é um software que você pode baixar aí agora mesmo, gratuitamente, no site site oficial da ferramenta. Você digita aí Autopsy Forense, você vai ser levado ao site. E aí você vai poder visualizar como fazer essa recuperação de mensagens utilizando métodos 100% gratuitos, open source, o que te possibilita de progredir nos seus estudos em relação ao seu entendimento da área de forense em dispositivos móveis. Muito bem, pessoal, então esse aqui é um Samsung J1, utilizando o Android versão 5, 5 ponto alguma coisa aqui. Eu vou mandar aqui um WhatsApp para mim mesmo, tá? Mensagem ativa, aqui eu vou deixar essa mensagem ativa. Vou enviar outra mensagem que eu vou excluir, mensagem excluída, tá? Eu vou fazer o envio dela aqui. Vou abrir aqui também o Telegram, um chat secreto aqui comigo mesmo, meu número particular. Mensagem ativa, essa mensagem eu não vou excluir. E eu vou utilizar uma outra mensagem aqui. Lembrando que é um chat secreto, tá? Vou escrever aqui esta. Mensagem chat secreto será excluída. Eu vou fazer a exclusão delas, acho que eu não tirei aqui do WhatsApp também. Pagar só para mim, poderia ser para todos, tanto faz. Aqui no Telegram também. Pronto. E aí no caso, se eu fosse fazer a aquisição desse dispositivo, eu colocaria aqui em modo avião, ativo o modo debug, desbloqueio para o OEM, certificar aqui que o Wi-Fi está desligado, e aí faria a aquisição dele via ADB, utilizando algum software ou o próprio ADB para fazer a aquisição física dele. Bom, pessoal, esse aqui é o Autopsy, estou utilizando aqui a versão 4.8. Eu fiz o processamento da cópia do Samsung, fiz uma cópia física. Para fazer essa cópia física eu tive que fazer o root desse aparelho, tá? Senão não teria conseguido fazer a aquisição da partição data. A partição data ela é protegida para usuários comuns. Eu vou entrar aqui nessa partição. Dentro da partição, no caso desse modelo, ela chama user data, né, user data, e dentro dela tem uma pasta chamada data ou data, e eu vou até o local. Aqui estão os aplicativos do usuário, os aplicativos com dados do usuário. Eu vou localizar aqui o Telegram. E aqui eu tenho o arquivo dbwall, que é o arquivo que contém, no caso do SQLite, é o arquivo que guarda dados daquele banco de dados
para se restaurar em caso de alguma falha do sistema, do aplicativo. E a gente utiliza esse conceito para recuperar mensagens excluídas. Então eu vou abrir aqui num visualizador externo, vou buscar aqui por ela, aqui ó, mensagem chat secreto. Aí tem ali mensagem chat secreto excluída, tá? Se eu fizer a busca aqui no banco de dados comum, eu consigo, primeiro que no caso do DB, eu consigo montar ele aqui pelo próprio aplicativo, tá? Então eu tenho aqui as tabelas dessa base de dados, eu vou ter o número, os dados do usuário, e aí eu posso obter uma série de informações a respeito do uso do aplicativo através dessa análise. A mesma coisa o WhatsApp, que usa o mesmo conceito de base de dados. A diferença é que aqui, nessa versão WhatsApp, ele não está criptografado, tá? Se ele fosse criptografado, a gente precisaria de um passo a mais para obter a chave de criptografia e descriptografar o banco de dados. Eu vou abrir aqui no editor externo. Tá, mensagem excluída, mensagem ativa, tá? E aí, isso daqui, obviamente, eu estou fazendo uma busca aqui em modo raw, né, em modo cru aqui no hexadecimal, mas o melhor jeito de ler isso aqui é transformar esse WAL file aqui, converter ele para DB e fazer análise aqui estruturado, numa base de dados estruturada corretamente, tá? De uma forma mais visual. Softwares de grande renome, como o Oxygen Viewer, Cellebrite, eles já fazem isso automaticamente, já montam as tabelas, já montam linha de tempo de conversas, etc. Mas aqui no sentido de estudar, de tentar ampliar o nosso conhecimento a respeito do funcionamento desses dispositivos, é interessante a gente ter esse tipo de acesso, mesmo que não seja em versão final, estruturada, etc. Mas é importante para a gente entender como funciona, tá? Então, pessoal, o que eu queria trazer aqui para vocês é isso. Queria trazer aqui uma dissertação a respeito dos paradigmas e dos desafios da forense em dispositivos móveis, trazendo o conceito aqui mais de análise em Android e uma prática de análise forense em Android, para vocês verem que é possível a gente, com pouco recurso, esse celular aqui, ele é um celular barato, mesmo comprando ele novo, você deve estar pagando atualmente aqui, final de 2018, por volta de uns R$300 a R$400 no máximo. Você pode fazer com o seu próprio dispositivo. O Autopsy você baixa gratuitamente. O FTK Imager, eu não comentei dele, mas ele também é free e ele poderia auxiliar nesse processo. E o ADB, ele faz parte já do Android, ou seja, com muito pouco a gente consegue criar um laboratório de estudos para compreender o que essas grandes ferramentas fazem e dar um passo à frente no nosso entendimento a respeito do assunto. Isso que é o que é muito importante, que é o que a gente tenta trazer, por exemplo, nas aulas da pós-graduação, que é o que eu tento trazer nas aulas da academia, sempre compreender o que as ferramentas fazem para só depois passar a utilizar as ferramentas. Esse é o grande potencial de aprendizado que a gente precisa ter em mente de executar. Então é isso que eu gostaria de trazer. Gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer a oportunidade da Darius e estarei à disposição lá, de acordo com os meus contatos que vocês podem ver no começo da apresentação, para tirar qualquer dúvida, enfim, discutir algum ponto. Valeu, pessoal. Até logo.